reunidos aqui na casa do Senhor. Todos sejam muito bem-vindos. Que Deus possa nesse dia falar conosco através da sua palavra. Nós vamos orar nesse momento, agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estar na sua casa e pedir que Ele esteja conosco durante todo esse ano. Oremos. Ó Pai, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua casa nesse dia. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, bendizer o teu santo nome e ouvir a tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a termos compreensão daquilo que o Senhor quer para nós nesse dia e em todos os dias desse novo ano. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja como teus filhos. Que o Senhor guarde, Pai, essa igreja para que continue firme nos teus caminhos, pregando o evangelho de Cristo Jesus, anunciando que só Jesus pode trazer salvação e que nós possamos, dependendo de Ti, caminharmos durante esse ano, Pai, sabendo que o Senhor está próximo para vir nos buscar. E o dia que o Senhor vier, que estejamos prontos para estar contigo nos céus. Abençoa, Senhor, os nossos professores, abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão à frente do trabalho, para que tenham alegria de continuar, Pai, ministrando a Tua palavra. Abençoa os irmãos que estão aqui conosco, como corpo de Cristo, e aqueles que não podem estar, mas estão nos assistindo também. Que o Senhor os abençoe. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Novo ano, novo tema. Esse ano o tema é a suficiência da graça. E pensando nisso, nós vamos estudar então, mês a mês, né? A suficiência da graça, sempre dirigida a um tema específico. E nesse início de ano, então, o nosso versículo-chave para o ano está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz: E disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E para o mês de janeiro, o versículo-chave o tema é a suficiência da graça no novo viver. Então, que nós possamos meditar, lembrando, né, que a graça de Deus sobre nós é suficiente. Convido a igreja que fique em pé e nós vamos começar cantando o hino 139, Dia do Senhor. Será que é bom distribuir o cantor? Sim? É? Hino 139. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem, o seu povo se lembrou que reunidos bênçãos tem, é do certo o dia melhor, de descanso e de louvor, vimos te pedir perdão, o amado Redentor, mostra a tua compaixão, nossas culpas, Criador, dá-nos hoje a tua paz, bênção que nos satisfaz, desejamos te louvar, tua graça que sentir, nesse culto reforçar, esperanças no porvir, paz e glória lá nos céus, manifesta já, ó Deus, o Evangelho tem poder para o crente consolar, para o vício seu vencer, todo mal abandonar, que hoje dê a pregação, luz e paz ao coração.
Hoje é o primeiro domingo do mês, nós teremos logo mais à noite a ceia do Senhor. E esse cântico fala a respeito disso, né? Do alto preço que foi pago. Então vamos cantar já também meditando, preparando o nosso coração para participarmos logo mais. Foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos irá redimindo com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. O preço já foi pago. Agora nós temos que estar unidos, né? Povo livre. Nós somos um povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós somos comprados por seu grande amor, em Cristo nos resgatou. Nós somos um povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós somos comprados por seu grande amor, em Cristo nos resgatou. Livramos a mão do inimigo e nos trouxe a um lugar de glória, onde temos constante abrigo, onde temos garantida vitória. Nós somos um povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós somos comprados por seu grande amor, em Cristo nos resgatou. Livrou-nos do império da escuridão e nos trouxe ao reino de luz, um reino de paz, alegria e perdão, no qual nosso Rei é Jesus. Nós somos um povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós somos comprados por seu grande amor, em Cristo nos resgatou. Pois somos comprados por seu grande amor, em Cristo nos resgatou.
estaremos divididos para salas, nós vamos cantar grandes coisas. Esse cântico ele fala que se o seu povo se humilhar e clamar, ele vai ouvir, né? E vai responder às nossas orações. Grandes coisas. Se teu povo que se chama por teu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então no céu Deus ouvirá, pronto a perdoar e a sarar. Teu poder manifestado, nosso ser é restaurado, renascendo vida plena de amor. Tua glória é exaltada, toda a terra extasiada, vem em nós o teu milagre de amor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Se teu povo que se chama por teu nome se humilhar, orar e te buscar e se converter dos seus maus caminhos, então dos céus Deus ouvirá, pronto a perdoar e a sarar. Teu poder manifestado, nosso ser é restaurado, renascendo vida plena de louvor. Tua glória é exaltada, toda a terra extasiada, vê em nós os teus milagres de amor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém. Mário, você pode orar por nós? Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de aprender da Tua Palavra, que o Senhor abençoe cada professor que preparou a aula e que possamos, Senhor, através do Teu Santo Espírito, ministrar essa aula a todos os alunos, que os alunos estejam com o coração aberto para receber a Tua Palavra e que aquilo que aprendermos aqui, Senhor, seja para testemunharmos do Teu grande amor em nossas vidas a todas as pessoas que o Senhor colocar na nossa frente. Pedimos, Senhor, uma oração especial ao nosso pastor. Cuida dele, Senhor, porque ele é Teu servo e nós precisamos dele aqui para trabalhar conosco, para nos ensinar, nos capacitar. Ajuda o Senhor nas suas tribulações, nas suas dificuldades, que ele possa, Senhor, estar o mais breve possível conosco. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Nosso gasofilácio está aqui à frente. Se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, depois você pode já depositar aqui. Obrigada.
Muito bom dia. É bom vê-los aqui nessa manhã. Segundo domingo de 2023, mas o primeiro que nós vamos ter aula aqui da Escola Dominical. E um ano mais perto da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho muitas expectativas de que esse ano seja o ano. Mas todo ano eu tenho essa expectativa. Um ano eu vou acertar. Eu acho que ele vai voltar. Mas eu tenho esperado isso desde 1980, eu errei mais do que eu acertei por enquanto. 2023. Esse ano a Mari e eu vamos ter um começo do ano bastante diferente. 3 das nossas funcionárias vão se casar agora, uma no dia 11 de janeiro, uma outra no dia 11 de fevereiro, e a terceira no dia 18 de março. Então nós vamos de 3 moças, vamos ter 3 senhoras casadas trabalhando conosco lá, e vai ser muito diferente, vai ser divertido acompanhar os primeiros passos dessa mudança na vida delas. E é muito interessante ver que, especificamente dessas 3 pessoas, uma delas, ela frequenta uma igreja evangélica, ela tem convicção da salvação que ela tem em Jesus Cristo. Uma outra, ela frequenta uma igreja católica, e é uma igreja católica carismática, ela tem algum entendimento da palavra, mas ela não tem aquele descanso que uma pessoa perto de Cristo tem. E a terceira, ela não entende nada disso, não sabe do que se trata. Então, são 2 candidatas em potencial a conhecer essa vida separada que nós buscamos viver para nós. Vai ser muito interessante. E eu queria, nessa manhã, focalizar a nossa conversa aqui no comecinho da igreja que está descrito lá em Atos. Nós vamos ler um trecho em Atos capítulo 6 e um trecho em Atos capítulo 8. Eu vou pedir a você licença para fazer essa leitura na nova tradução na linguagem de hoje, que eu sei que não é a predileta dos mais estudiosos. E, de fato, se a gente vai fazer algum estudo em profundidade, eu acho que você precisa se basear em mais de uma tradução. Mas essa tradução, ela traz, assim, de uma maneira muito viva aquilo que está acontecendo. É mais fácil da gente entender a história. E nós vamos focalizar primeiro em Atos capítulo 6, talvez o Mateus vai conseguir colocar aqui na tela, e depois nós vamos para Atos capítulo 8. Mas nós vamos ver o comecinho da igreja, o comecinho da vida dos convertidos, e como é que isso funcionava. Talvez isso nos faça lembrar da nossa conversão, de quando nós entendemos a verdade que liberta, o quanto isso fez sentido na nossa vida e quanto isso nos mudou. Então, lendo Atos capítulo 6, o versículo 1, a Bíblia conta para nós o seguinte: algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel.
A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Atos capítulo 6, versículo 1. Nós estamos vendo aqui um período em que Jesus já não estava aqui na terra. Ele tinha morrido, mas mais importante, ele tinha ressuscitado. E tinha deixado aqui o seu Santo Espírito fazendo a obra em seu lugar. E que característica legal. O começo do versículo fala: o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. O Espírito Santo estava fazendo aqui a obra de convencimento. É um negócio do qual nós não podemos nos esquecer, que a obra de convencimento é feita pelo Espírito Santo de Deus diretamente no nosso coração. Nós somos instrumentos para anunciar. Como é que nós anunciamos? Anunciamos falando, anunciamos cantando, anunciamos sorrindo, anunciamos tratando bem as pessoas, anunciamos com uma vida diferente, anunciamos até com palavras, se for necessário, porque a palavra, ela entra na vida das pessoas e faz a sua obra. Mas o Espírito Santo vai fazer com que isso germine. E quando nós estamos ligados de verdade com Deus, isso acontece de maneira natural. Eu me lembro de 1979 até 1983, onde eu estudei engenharia em São Bernardo do Campo. Lá em São Bernardo eu morava numa república com mais 5 jovens. Éramos 6 pessoas. E dessas 6 pessoas eu era de Araras, tinha um outro amigo de Leme e 4 pessoas de Ribeirão Preto. E, por ser uma república, era até um negócio organizado, o pessoal tinha uma cabeça boa, não era um local. A graça de Deus me colocou num lugar bom, de pessoas com boa formação, ninguém lá era bagunceiro, mas ninguém tinha interesse pela palavra. Eu fazia minha meditação diariamente. Eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu conheço o amor de Deus e eu procurava servi-lo bem. Mas durante 5 anos de escola, a vida de ninguém mudou. Quando vinha para cá, ele passava pela minha casa, a gente combinava. Pensei assim, como Deus trabalha. Na hora não parecia que nada ia acontecer. Mas talvez aquele testemunho, alguma palavra compartilhada, fez com que, ao longo do tempo, a cabeça dele se preocupasse com o relacionamento dele com Deus. E agora ele dá aula na classe dos bebês. Inclusive ele deu uma dica muito boa. Ele falou, a pior coisa que tem é aquele pai que vai, deixa o bebê na classe e fica ali por perto. Não pode fazer isso. Deixa lá, o bebê vai chorar 5 minutos, 10 minutos, mas depois ele acostuma. Fala isso para o pessoal porque eles ficam assustados, achando que o bebê vai morrer lá dentro. Não vai, ele vai se acostumar com aquela situação. Então tem uma dica dele a respeito disso. Mas o que eu quero dizer é que a nossa persistência em fazer a vontade de Deus, ela vai trazer os seus frutos, mesmo que a gente não veja no momento. Aqui aconteceu isso. Algum tempo depois, lendo novamente o versículo, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. E todos os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar. Sempre tem gente se queixando.
dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. O pessoal estava vivendo onde? No começo da igreja. Na capital de Israel, em Jerusalém. Estavam se fortalecendo num grupo, porque Jesus tinha acabado de ressuscitar. Então aquele grupo vivia unido. Por enquanto é só ali que o evangelho tinha chegado. E a Bíblia continua contando para nós, no versículo 2, o seguinte: então, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós, os apóstolos, poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então, escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as suas mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Filipe foi aqui escolhido, um homem com uma vida, no pouco tempo do cristianismo ali, com uma vida diferente. Ele, o que aconteceu com ele? Ele entendeu a mensagem. Ele entendeu que Jesus tinha que vir, dar a sua vida por nós, morrer, ressuscitar e trazer para si um grupo de pessoas separadas, que somos nós. Nós somos separados porque nós entendemos a proposta do Evangelho. Sabe que isso aqui é uma das coisas mais difíceis que tem. Eu penso em Jesus como professor, trazer para o povo daquela época a mensagem de transformação que ele veio propor ao mundo. Ele veio para dizer, olha, o plano de Deus é esse. Entendam qual que é o plano de Deus. O plano é que todas as pessoas sejam salvas e tenham uma vida ao lado de Deus. E o inimigo das nossas almas vai fazer tudo o que ele puder, durante toda a sua vida, não só a vida dele, como a nossa vida, para que nós não prestemos atenção no plano de Deus. Ontem ainda eu estava dividindo com a Mari um versículo precioso que diz o seguinte: não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o plano de Deus. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos conheçam a verdade que liberta. E quem tem a verdade que liberta é Jesus. Eu creio que quase todos dos que estão sentados aqui conhecem a verdade que liberta. Só que pode ser que essa verdade esteja meio apagada na sua vida. Que o seu objetivo de vida hoje não seja esse.
Quer dizer, eu estou com várias preocupações. Essa semana vai ser uma semana terrível. E o nosso foco, quando nós nos levantamos todos os dias, tem que ser: Deus cuida de nós e nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for da vontade dEle. Não podemos esquecer isso. Essa é a verdade central. As pessoas aqui estavam cada vez mais conhecendo a palavra. A Bíblia fala para nós, a palavra de Deus continuava a se espalhar. Através de nós, a palavra de Deus continua a se espalhar. Nós vemos pessoas novas que vêm aqui, pessoas que estão completamente perdidas, sem saber o que está acontecendo no mundo. Eu gosto, tem uma música que fala assim: para o mundo que eu quero descer. De vez em quando dá essa vontade mesmo. Eu queria descer porque está uma loucura tão grande. Mas Deus está no controle de tudo isso e Deus nos ama antes da gente ter entregado a nossa vida para Ele. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Nós ficamos às vezes admirados com o trabalho de Deus, quando nós vemos pessoas que nós nunca imaginávamos que pudessem se render a Deus, sentada num banco de igreja. Fala, nossa, aquele lá não é o... Eu creio que nós, homens, vamos ouvir um testemunho do pastor Eliseu durante as reuniões de homens esse ano. E o pastor Eliseu é uma das pessoas que foi completamente transformada por Deus. Aquele grelo que existia, não existe mais. Agora tem o pastor Eliseu. As histórias que ele tinha antes da conversão dele eram completamente outras. Colegas dele, eu já ouvi da boca dele falando isso, colegas dele não o reconhecem. O homem transformado que ele passou a ser. Esses dias eu assisti um filme de uma cantora norte-americana, que é uma cantora evangélica. Ela estava fazendo uma apresentação na igreja do irmão dela. Eu não me lembro agora. Você lembra, Mari, o nome daquela cantora que o Mick Jagger foi no culto? Aretha Franklin. Então, Mick Jagger é um nome que muitos de nós vamos conhecer, um cantor importante, um cantor de rock. E ele estava lá sentado, eu acho que ele estava lá no último banco sentado, ouvindo não só a música cantada pela Aretha, como a pregação que o irmão dela fez. Eu creio que todas as pessoas vão ter oportunidade de ouvir a respeito de Deus. Alguma coisa as pessoas vão ouvir. E nesse momento elas têm que decidir. Eu quero esse Deus que transforma na minha vida, ou eu não quero. Mas todos vão ter a chance de ouvir da verdade que liberta. E era isso que estava acontecendo. E acontecendo de forma explosiva lá em Jerusalém. E daqui nós vamos para Atos capítulo 8, porque logo aqui houve uma perseguição. As pessoas que estavam agrupadas, de certa forma confortáveis em Jerusalém, tiveram que sair de lá por causa da perseguição. Um dos que faziam perseguição à igreja, vocês lembram do nome dele? Um cara famoso. Pessoal, ajuda! Saulo de Tarso, que ia lá e queria matar ou encarcerar aqueles que pregavam notícias a respeito de um Cristo que libertava.
Então, indo agora para Atos capítulo 8, versículo 4, nós continuamos vendo o seguinte. Atos capítulo 8. Aqueles, versículo 4, que tinham sido espalhados, anunciavam o evangelho por toda parte. Eles foram espalhados. A perseguição, um negócio ruim, gerou bênção. A perseguição transformou a maneira como a palavra era pregada e transformou o local onde a palavra era pregada. E isso tem que servir de exemplo para nós. Coisas muito desconfortáveis acontecem na nossa vida para nos tirar da zona de conforto e nos fazer trabalhar para Deus. Certamente você já sentiu isso na sua vida. Teve alguma coisa que te chacoalhou e isso te deu oportunidade de se aproximar de Deus. Não foi fácil, pode ter sido traumático, mas isso te aproximou de Deus. Quando nós estamos no piloto automático, a coisa tudo está indo bem, nós esquecemos de Deus. E daí vem uma turbulência, e daí nós lembramos que quem sustenta as nossas vidas é Deus. Versículo 4. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte, e Filipe, um daqueles 7 que haviam sido separados, foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. Filipe, que estava bem lá em Jerusalém, saiu e foi para Samaria. Ele pregava em Samaria, ele fazia coisas como nós vamos ver a seguir em Samaria, mas ele teve que sair daquele local onde ele estava. Eu queria dizer para você aqui o seguinte, eu fui de uma geração, tanto eu, o Jader, outras pessoas aqui pegaram, a Mari pegou isso, o Mi, a denominação Batista Livre tinha uma chácara lá na cidade de Jaboticabal, que fica a uns 150, 160 quilômetros daqui, e ela fazia alguns retiros durante o ano. Tinha um retiro no começo do ano, tinha um retiro de carnaval, tinha um retiro no meio do ano, e levavam normalmente 2 grupos de jovens, tinham um grupo até, sei lá, até 16 anos, e depois acima de 16. E a gente passava uma semana nessa chácara. Na época, malemar tinha telefone, celular então nem pensar. Mas a gente passava uma semana desligado de televisão e de rádio. Tinham 2 casas maiores, uma era o dormitório dos homens e outro o dormitório das mulheres. Tinha um galpão, que era o lugar onde a gente tomava refeições, e tinha um outro tabernáculo, onde a gente tinha estudos bíblicos. E, normalmente, logo de manhã, tinha um estudo bíblico, alguma meditação, oração, louvor. Depois tinha o almoço, tinha um período de esportes a tarde toda, e à noite tinha novamente um período de louvor e adoração e um período de estudo bíblico. Isso era como um nocaute. Não tinha como a pessoa sair dali a não ser diferente daquilo que chegou. Por quê? Por quê? Porque a chácara evangelândica era um lugar abençoado, porque as pessoas eram maravilhosas. Não é. É porque as pessoas que lá estavam tinham tirado um tempo e um lugar para ter comunhão com Deus.
É isso que as pessoas faziam lá, é isso que nós fizemos lá. Eu já contei para vocês, a Mari, nós fomos num retiro de carnaval. Quando nós começamos a namorar, ela falou assim, se você pensa que eu vou mudar de religião, você está muito enganado. Fomos lá no retiro de carnaval. Segundo dia de retiro, o pastor Bob Poole chega lá, Jair, a sua namorada se converteu. Não tinha como. Eu me lembro aqui se alguém se lembra dele, do Maguila. Maguila uma vez foi lutar com um sujeito, um norte-americano, eu não me lembro o nome do adversário, mas ele falava assim depois da luta, o murro dele parece um coice de cavalo. Ali, Deus, o Espírito de Deus trabalhava e atingia em cheio os nossos corações, porque nós tínhamos um lugar e um tempo para falar com Deus. E hoje nós estamos esquecendo disso. Nós não temos um minuto de sossego. Hoje está pior do que nunca. Às vezes até você vai lá no banheiro, você leva o celular, e daí quando você vê, você passou 15 minutos sentado lá no vaso, olhando o celular. E nós, não você, e nós não gastamos 5 minutos lendo a palavra, meditando no que está escrito lá e orando a Deus, pedindo ajuda dele. Meditar é diferente de ler a palavra. Meditar significa ler com atenção para ver o que está escrito nos detalhes ali dentro. E nós precisamos fazer isso. E toda vez que nós fizermos isso, nós saímos mais fortes. E na próxima vez nós vamos sair mais fortes ainda. E na terceira vez, mais ainda. É um processo de reeducação alimentar da palavra. Eu preciso contar para vocês aqui que hoje eu uso um aplicativo da Bíblia chamado YouVersion. É um aplicativo que tem várias traduções da Bíblia. Ela tem, eu uso a tradução na linguagem de hoje, tem vários planos bíblicos para você ler. Então você escolhe um plano e começa a ler esse plano e ele marca se naquele dia você leu aquele plano, senão você pode pegar e pedir para ele encobrir se você pulou a leitura, mas procure não pular. Hoje eu estou há 1923 dias lendo a Bíblia todos os dias. Eu estou lendo um plano que se chama a Bíblia em ordem cronológica. Ela não é na ordem em que os livros estão na nossa Bíblia, mas ela é na ordem em que os fatos aconteceram. E é muito legal. E esse plano é um plano para você ler a Bíblia toda em um ano. Eu estou com... São 365 dias. Em 100 dias eu completei quase metade do plano, porque você não tem vontade de parar. Você vê Deus trabalhando ali, e você vê que Ele pode trabalhar na nossa vida dessa mesma maneira. Ele não só pode, como Ele quer. E quando Deus trabalha na nossa vida, não tem nada melhor, não tem nada que nos dê mais prazer do que isso. O inimigo quer nos fazer esquecer disso. Mas quando nós nos focamos naquilo que Deus quer de nós, a nossa vida sai fortalecida. Novamente, Atos 8, versículo 5, Filipe foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim
o povo daquela cidade ficou muito alegre. As pessoas tiraram um tempo e um lugar. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Tirar um tempo, que sejam 5 minutos de acordar mais cedo ou de dormir um pouco mais tarde, mas para ter uma comunhão nossa com Deus. Isso é fundamental. Um tempo e um lugar. E daí, nós vimos que Filipe estava fazendo sucesso ali em Samaria, e as pessoas se convertiam, mas daí Deus dá uma ordem estranha. Ainda no capítulo 8, nós pulamos para o versículo 26. Eu não sei, nós estamos sem a leitura aqui na tela, Mateus, dá para pôr o versículo 26 aqui? A Bíblia continua dizendo: um anjo do Senhor disse a Filipe, olha a ordem de Deus, apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. E a Bíblia fala mais ainda. Pouca gente passava por aquele caminho. Epa. Pouca gente passava. Como é que Deus faz um negócio desse? Tira o Filipe de um lugar em que ele estava fazendo resultado com a sua pregação e manda ele ir para um caminho que pouca gente passava. E isso pode acontecer na nossa vida. Parece que tem momentos que nós estamos andando no deserto. Pouca gente passa por ali. Mas você confia em Deus? A confiança em Deus, ela é fundamental para a nossa fé cristã. Se nós não confiamos em Deus, nós vamos sofrer todos os dias. E lendo a Bíblia, nós vemos pessoas confiando em Cristo. A gente vê o caso de Abraão. A gente vê antes o caso, ou depois, o caso de Moisés, que chegou com o povo lá no Mar Vermelho. Como é que ele ia passar com o povo vindo com o exército ali atrás? Deus é especialista em mudar situações. Hebreus 11:6, junto com Provérbios 12:22, é um dos meus principais versículos, e Hebreus 11:6 fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E pela fé, o Filipe foi para esse caminho que ia de Jerusalém a Gaza. E a Bíblia continua falando para nós nos versículos 27 e 28 o que aconteceu. Filipe se aprontou e foi. No caminho que vai de Jerusalém a Gaza, no caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Nós vemos aqui uma pessoa com características interessantes. Esse homem que o Filipe viu era um eunuco. Um costume muito usado naquela época para pessoas que ocupavam cargos de confiança em reinos. A sua capacidade reprodutiva era retirada. Esse homem era um eunuco e ele era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Provavelmente, eu estou pensando aqui como é que era a cabeça desse homem. Esse era um homem para quem nada de material faltava. Ele era um alto funcionário,
mexia com dinheiro, era ligado à rainha, ele estava bem, falando financeiramente. Mas ele era um eunuco, ele não tinha família, e ele não ia levar o seu legado para ninguém. E às vezes, quando as pessoas estão super bem, elas começam a fazer outras perguntas, porque o nosso coração, ele tem um vazio do tamanho de Deus. É muito comum nós vermos pessoas que aparecem muito na mídia e de vez em quando o que é que elas fazem? Elas se matam, porque falta na vida delas aquela pecinha que é a mais importante de todas, chamada Deus, encaixando certo na vida delas. E esse funcionário eunuco aqui, ele certamente estava procurando a Deus, tanto é que ele foi para Jerusalém. Sabe quanto de distância dá a capital da Etiópia até Jerusalém? Mais de 4.000 quilômetros. E naquela época eu acho que não era asfaltado, não. E ele foi para Jerusalém procurar pelo Deus dos judeus, aquele Deus que transformava a vida de pessoas. E ele foi lá, e o que será que ele encontrou em Jerusalém? No meio dos fariseus, no meio dos sacerdotes, ele encontrou um vazio. Ele encontrou um vazio, porque esse vazio é aquilo que existe dentro da pessoa que limita a Deus, da pessoa que tem um relacionamento formal com Deus, de uma pessoa que não vive a vida cristã de perto com Deus. Todo dia ele tem uma dúvida, todo dia alguma coisa não está certa. Provavelmente eu imagino que esse homem saiu de Jerusalém meio desanimado, mas ainda com esperança. E esse ponto aqui é o ponto auge da nossa aula. Eu tenho certeza que toda pessoa que se interessa por Deus, Deus se mostra para ela. Eu tenho certeza por causa de mim e por causa de tantas outras pessoas que eu conheço, que se deixaram atingir pela palavra de Deus e que foram transformadas. E as pessoas são chamadas e têm um objetivo na sua vida. Alguns, um objetivo mais profundo, mais próximo de Deus, como o pastor Eliseu, o Alexandre, o Alan, o Mateus, o Fábio, pessoas que deixam tudo para trabalharem como o Carlos, pessoas que deixam tudo para anunciar que só Jesus salva. E esse homem estava lendo uma passagem do livro de Isaías, e essa passagem do livro de Isaías falava a respeito da vinda de Cristo, e o Filipe se aproximou, perguntou para esse homem: você entende o que você está lendo? Ele falou: não, como é que eu vou entender se alguém não me falar do que se trata? E Filipe sentou com ele e anunciou aquele Cristo que havia acabado de morrer e ressuscitar e que podia mudar a vida dele. E esse homem, após ouvir a respeito de Cristo, naquele mesmo local, na mesma viagem, ele falou: olha, tem água ali, o que me impede de ser batizado? O Filipe falou: olha, se você crê de todo o coração, nada te impede. E eles pararam a carruagem e ele foi batizado. E é isso que Cristo quer fazer na nossa vida. Ele quer preencher aquele buraco que falta. E ele já preencheu.
E se por algum motivo nós estamos meio distantes, meio desanimados, não vamos deixar isso ficar dessa maneira. Separe um tempo e um local, aproxime-se de Deus todos os dias. No primeiro dia pode ser um pouco mais difícil, no segundo vai ser mais fácil, no terceiro, no quarto, até que você está nas mãos de Deus, rindo porque sabe que Ele cuida de você. Tiago, capítulo 4, versículo 8, fala para nós assim: cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. É isso que nós devemos fazer. Chegar perto de Deus, e Ele preenche aquele possível espaço vazio que está no nosso coração. Deus o abençoe. Obrigado pela paciência. Fiquem com Deus. Nós vamos cantar bem alegres, fazendo gestos. A Lara vai ajudar, né, Larinha? A Manu. Nós vamos cantar Toque, Toque. Toque, toque o sabão. Quero ver, hein? Todo mundo cantando. Eu tenho uma netinha de 2 anos que assiste pela TV e canta lá também, fazendo gestos. Então, nós vamos cantar unidos aqui também. A Ana vai cantar fazendo gestos lá. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 aqui não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, 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 pode em mim morar. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me livrar.